O que é ciência política? Sabe, parece uma pergunta super simples, mas a resposta é bem mais complexa do que parece. Hoje, a gente vai tentar desvendar esse conceito e, para isso, vamos usar como guia um clássico, o trabalho do cientista político Maurice Duverger. Bom, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que é tão complicado definir a ciência política. Depois, a gente mergulha nas duas grandes visões sobre ela, a ideia de ciência do Estado e a de ciência do poder. Aí vamos aprofundar um pouco na relação entre poder e legitimidade e, para fechar, vamos ver qual é o lugar da ciência política entre as outras ciências sociais. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo, que é justamente o desafio de se ter uma definição. Por que será que uma coisa que parece tão básica é, na verdade, um verdadeiro quebra-cabeça? Tá aí a nossa grande questão. À primeira vista, a gente pensa, a resposta deve ser óbvia, né? Mas é exatamente aí que a história começa a ficar interessante de verdade. E o mais curioso é que o próprio Duverger, logo de cara, já dá o recado. Ele fala, olha, calma, não adianta querer uma definição pronta logo de primeira. Para ele, uma definição só faz sentido lá no final da jornada e não no ponto de partida. Isso já mostra que estamos lidando com um conceito que precisa ser construído, sabe? Passo a passo. Ok, se não dá para começar com a definição perfeita, por onde a gente começa? Bem, historicamente, a resposta mais comum, a mais tradicional, sempre esteve ligada à ideia de Estado. Por muito tempo, a visão era essa aí. Ciência política estuda o Estado. Pensa só em governos, leis, constituições, basicamente como a máquina pública funciona. Era uma visão super focada nas instituições formais, bem quadradinha. Só que aí vem o problema, né? E o Duverger aponta isso muito bem. Essa definição é curta. Deixa um monte de coisa de fora. Porque, vamos combinar, poder político não acontece só lá nos palácios do governo. Ele está nas empresas, está dentro das famílias, nos movimentos sociais. Enfim, pensar só no Estado é olhar para um pedacinho muito pequeno do todo. E é essa limitação que nos leva para uma ideia muito mais ampla, muito mais moderna e, sinceramente, muito mais útil: a ciência política como a ciência do poder. Sobre essa ótica, a política está em todo e qualquer lugar onde exista uma relação de poder. Não importa se é o poder de um presidente sobre um país inteiro, de um professor numa sala de aula, ou até mesmo as dinâmicas de poder que rolam dentro de uma família. Então, a grande virada de chave é essa. A gente sai de uma visão focada só nas leis, nas instituições do Estado, para uma visão muito mais ampla, que enxerga o poder como um fenômeno social que está, literalmente, em todo lugar. Tá, mas o que é exatamente esse tal de poder? Aqui a análise do Duverger fica ainda mais legal, porque ele vai dizer que o poder tem, na verdade, duas faces. Como a gente vê aqui, o poder não é uma coisa única, simples. Ele é sempre uma mistura, uma combinação de duas coisas. De um lado, a força e do outro, o consentimento. Duverger explica que o poder se sustenta em dois pilares. De um lado tem a coerção, que é a ameaça, o uso da força para garantir que as pessoas obedeçam. E do outro lado tem a crença, que ele vai chamar de legitimidade. É quando as pessoas aceitam aquele poder como algo justo, correto, normal. E esse é o pulo do gato. Sem legitimidade, um governante teria que usar a força o tempo todo para se manter no poder. E convenhamos, governar só na base da força, a longo prazo, não se sustenta. É a legitimidade que transforma o poder bruto em uma autoridade que a aceita. Para finalizar, vamos pensar. Se a ciência política estuda o poder, e o poder está em tudo, qual é o lugar dela no meio das outras ciências, como a sociologia ou a história? Exatamente por ser tão ampla, a ciência política não pode viver isolada numa bolha. Ela precisa conversar o tempo todo com a sociologia, com a história, com a economia, com o direito, tudo isso para conseguir entender o poder em todas as suas dimensões. O Duverger apresenta 3 maneiras de enxergar isso. A ciência política pode ser uma encruzilhada, onde várias áreas se encontram para estudar a política. Ou pode ser uma ciência residual, que meio que estuda o que as outras não quiseram. E tem a visão mais ambiciosa, a de uma ciência de síntese, que junta tudo o que as outras descobriram sobre política. E essa citação dele é perfeita para mostrar a grande tensão que existe nesse campo, sabe? Por um lado, a ciência política quer estudar o poder em todo lugar. Por outro, ela ainda briga para definir qual é o seu território exclusivo, o seu cantinho. Então, voltando para a nossa pergunta lá do começo, afinal, o que é ciência política? A grande lição que o Duverger nos deixa é que talvez a melhor resposta não seja uma definição fechada de dicionário, mas sim a ideia de um campo dinâmico, sempre se transformando, focado em entender esse fenômeno complexo chamado poder, onde quer que ele esteja.
E isso tudo acaba nos deixando com uma provocação, né? Uma pergunta para a gente pensar. Se a gente pegar essa lente do Duverger e aplicar no mundo de hoje, um mundo de redes sociais, de inteligência artificial, de empresas que são maiores que muitos países, onde é que está o poder de verdade? A resposta com certeza não é tão óbvia quanto a gente imagina.